Olá, sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e seguindo a nossa sequência de exercícios para doenças vasculares, eu vou falar sobre os exercícios para varizes. Então, o que você precisa saber sobre os exercícios, se eles podem causar varizes, quais são os exercícios piores, quais são os exercícios melhores, e eu vou dar também 14 dicas para você seguir sobre os exercícios relacionados com varizes. Então, a primeira coisa importante que você precisa saber é sobre as vantagens dos exercícios para as varizes, né? Então, os exercícios eles vão manter principalmente a tonificação, a musculatura da panturrilha, que é chamado de coração periférico. O coração periférico que bombeia o sangue de volta para o coração, que faz o retorno venoso e que é essencial na nossa circulação. Então, se você tem uma má circulação por causa de um problema venoso, um refluxo venoso, varizes, é importante a realização de exercícios exatamente para melhorar esse retorno venoso. Essa melhora do retorno venoso vai diminuir a progressão da doença venosa, diminuir o aparecimento de varizes, mas tem que entender que o exercício também age num contexto mais amplo. Vai diminuir uma possível obesidade, que é um fator de risco de piora. Então, o exercício físico dentro dos hábitos de vida saudáveis vai evitar uma progressão das varizes, mas também vai melhorar outros aspectos importantes como o sobrepeso e obesidade. É importante ficar claro que o que vai determinar a existência ou aparecimento de varizes não é o exercício físico, é a genética. Então existem dois tipos de varizes, as primárias e as secundárias. Aqui eu estou falando das varizes primárias, são mais frequentes e de forma genética. Então, o fato de não fazer exercício não vai influenciar em nada o aparecimento de varizes para quem não tem a genética para isso. Agora, é uma doença extremamente prevalente, tem muita gente que tem essa genética e aí fica brincando com o fato de fazer ou não um exercício, ou fazer ou não um exercício certo ou errado. Então, é importante conhecer o fator principal, que é a genética, e entender que o exercício vai agir como piora ou melhora desse fator. Então vamos seguir com 14 dicas para quem tem varizes e quer usar o exercício físico para melhora das varizes e da qualidade de vida. Em primeiro lugar, é importante consultar o seu médico. A existência de comorbidades, um exame físico é sempre importante. Então, às vezes você pode até saber que já tem a genética para isso, porque pai, mãe tem varizes e já tem lá um vasinho, uma veia varicosa. É relativamente simples fazer o diagnóstico de uma doença venosa aparente. Agora, existem as pessoas que têm a doença venosa não aparente, e isso é muito importante. Em segundo lugar, escute o seu corpo. O seu corpo fala com você. Isso é muito importante. Quem tem varizes, ou não tem varizes e está fazendo exercício e sente dor, essa dor é o seu corpo falando, olha, alguma coisa está errado, é bom investigar. Às vezes você está fazendo exercício e sente que está piorando o aspecto das varizes. Por isso é importante o acompanhamento médico. Muitas vezes o exercício vai fazer você perder esse panículo adiposo, aquela gordurinha por cima que faz aparecer mais as varizes que já estavam lá. Ou você pode estar aumentando a pressão venosa de alguma forma e que essas veias estão ficando mais aparentes. Então a ajuda médica pode ajudar a elucidar isso. Em terceiro lugar, faça um aquecimento prévio. Isso é muito importante para evitar lesões musculares. Essas lesões musculares vão te impossibilitar de seguir uma vida saudável. Eu vejo muitas pessoas que entram num ritmo de exercício muito forte e que pode parecer saudável e aí de repente tem uma lesão que põe um ponto final nesse ritmo que estava super saudável. Então, por isso é importante ter um acompanhamento não só médico, mas um personal, alguém que esteja direcionado aí a avaliar o seu exercício físico e não exagere. Então, o aquecimento é muito importante e não exagerar. A quarta dica são as caminhadas. As caminhadas são exercícios super
tranquilos, ajudam demais, melhoram a musculatura da panturrilha, estão à disposição de todo mundo, né? Então as pessoas adoram reclamar, eu não consigo fazer isso, remédio é muito caro, cirurgia é muito cara, mas aquilo que está na sua porta acabam não fazendo, e é a caminhada. Então a caminhada pode ser feita numa esteira, pode ser feita na rua e traz benefícios imensuráveis para a sua saúde. A quinta dica são as bicicletas. Tanto faz a bicicleta indoor como a bicicleta ao ar livre, né? A bicicleta em si, ela fortalece bastante a panturrilha. E a panturrilha, como eu já disse, é o coração periférico. Então a bicicleta costuma ser um exercício super seguro que traz vantagens para a sua circulação. A sexta dica são os exercícios na água. Esses, com certeza absoluta, são os melhores para quem tem algum problema de circulação venosa. Então, desde natação, hidroginástica, aquacycling, aquajogging, né? Entrar na água e caminhar. A água traz tantos benefícios para o retorno venoso que coloca em primeiro lugar como melhor exercício, sem sombra de dúvidas. Então tem a pressão da água que melhora o retorno venoso, tem o contato da água com a pele que melhora a drenagem linfática, tem o aumento da diurese e tem a limitação que a própria água impõe a quem está fazendo de não deixar exagerar, né? Isso é bem interessante também. A sétima dica é usar a panturrilha. Então existem exercícios próprios para a panturrilha. Um exercício bem simples é colocar o pé num degrau e levantar o próprio corpo de 10 a 15 vezes, fazer 2 sessões disso é o suficiente para manter a tonificação do músculo gastrocnêmio e sóleo, que são os músculos principais da panturrilha. Em oitavo lugar, eu sei que eu falo bastante da panturrilha, mas a gente não pode esquecer dos outros músculos que também fazem parte do retorno venoso. Então os músculos da coxa. A coxa é a região que mais tem músculos do nosso corpo, então a gente não pode ignorar. Eu sei que tem muita gente que vai para a academia e foge ao máximo de fazer exercícios de membros inferiores, e a gente não pode esquecer da importância das coxas. Então um exercício simples para a coxa seria levantar e sentar da cadeira, né? Então utilizando a musculatura da coxa, obviamente. Fazer 10 a 15 vezes e repetindo 2 vezes essas sessões. Em nono lugar, eu sugiro fazer um alongamento. O alongamento ajuda a evitar essas lesões musculares que podem colocar um ponto final aí temporariamente nos seus exercícios. Então o alongamento, tanto antes quanto depois dos exercícios, aumentam a segurança do que você está fazendo. Em décimo lugar, eu vou falar para vocês não prenderem a respiração ou não prender a circulação. O que é isso? Todos os exercícios que fazem a manobra de valsalva, a manobra de valsalva é quando a gente aumenta a pressão intraabdominal, eles vão dificultar o retorno venoso. Onde que acontece isso? Principalmente quando faz muita força e prende a respiração. Então esses exercícios podem dificultar esse retorno venoso, aumentando a pressão venosa, e para quem tem uma doença venosa pode ter essa dilatação das veias, mesmo que momentaneamente, e isso sendo feito de forma repetida pode piorar a sua situação. Em 11º lugar, então colocaria o levantamento de peso. Então não quer dizer que o levantamento de peso é ruim por si só, então isso vai aumentar a musculatura, que também faz bem. Agora pode aumentar, dependendo da forma como você faz, pode aumentar bastante a pressão intravenosa e piorar a circulação. Por isso é importante fazer com acompanhamento. Em 12º lugar, eu queria lembrar que o exercício é apenas uma parte do tratamento das varizes. A gente não pode colocar toda a solução nos exercícios físicos. Eles são importantíssimos, mas o tratamento tem que ser feito por um profissional habilitado. Muitas vezes pode ser necessário uma elastocompressão, uma meia elástica, um medicamento e às vezes até cirurgia ou uma escleroterapia. Em 13º lugar, eu sugiro alternar exercícios de alto impacto com exercícios de baixo impacto. Então, como yoga, como pilates, como algum exercício na água.
Então, se você só faz exercício de alto impacto, você não dá tempo para o seu corpo se restabelecer. Então, é importante ter esse equilíbrio. E eu vou finalizar com a 14ª dica, que eu tenho certeza que era a dúvida de todo mundo, se tem ou não que usar a meia elástica durante o exercício físico. Então, primeiro eu vou falar do que é mais óbvio, né? O exercício físico na água não faz sentido usar a meia elástica. Mas não é que não faz sentido porque vai molhar a meia, não é isso. É porque a água faz exatamente o que a meia deveria fazer, que é a compressão da musculatura da veia e melhorando o retorno venoso. Agora, quem não tem doença venosa, não faz sentido usar a meia elástica. Eu sei que tem gente que vai usar para algum ganho milimétrico competitivo, isso é bem discutível, tem vários trabalhos mostrando que o benefício pode ser tão pequeno que não vale a pena, mas eu não vou entrar nesse mérito das pessoas que não têm varizes, mas eu vou falar das pessoas que têm varizes e aí sim podem ter um benefício nesse retorno venoso com o uso da meia elástica durante o exercício físico. Então, obviamente, tendo o diagnóstico de varizes por um cirurgião vascular ou por um médico competente, e vai ter a indicação feita por ele do uso da meia elástica correta no seu caso. Gostou do nosso vídeo? Inscreva-se no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações dos novos vídeos e até o próximo.